Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu recebi algumas mensagens aqui por direct pedindo para eu explicar um pouquinho mais a fundo sobre o último post que eu fiz, as verdades que nunca ninguém te contou. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer. Bom, o primeiro item que eu coloquei lá é pãozinho de sal com manteiga pela manhã não engorda. Na verdade, a gente tem vivido um verdadeiro terrorismo contra o pão, né? O pãozinho de sal com manteiga e café sempre foi o café da manhã tradicional do brasileiro e agora muita gente está trocando o pãozinho para comer o ovo em prol do emagrecimento. E aí vem todas aquelas teorias, né? Quando eu como pão, eu morro de fome logo depois, o pão não me sacia. Quando eu como ovo, eu fico bem até a hora do almoço. Me dá uma saciedade maior, e isso realmente pode ser verdade. Só que em relação ao emagrecimento, a gente sabe que isso não é o principal, né? Inclusive tem um post aí que eu falei a respeito de um estudo na qual os pesquisadores compararam diversas refeições com o mesmo total de caloria, todas elas, mas com níveis de saciedade diferente. Então, assim, a mesma caloria, só que uma refeição dá mais saciedade do que a outra. E aí eles compararam a refeição posterior, se tinha influência, né, o fato de ter mais saciedade ou menos saciedade, se a pessoa comia mais ou menos na próxima refeição. E aí os cientistas descobriram que isso não influenciava na próxima refeição. Então, mesmo tendo uma refeição onde a pessoa se sente mais saciada, isso não fazia com que ela comesse menos na próxima refeição. E aí eu quero deixar a pergunta para vocês refletirem. Será que o fato de você ter mais saciedade no café da manhã te faz comer menos no almoço? Ou seu almoço não muda? O seu almoço é sempre o mesmo, independente se você comer o pão ou se você comer o ovo pela manhã. E esse é um ponto importante que você tem que parar para pensar. O outro aspecto que você precisa parar para refletir é que o ganho de peso ele é multifatorial. Então, assim, são vários fatores envolvidos no ganho de peso. Não é um pãozinho de sal de manhã que você vai comer que vai ser o vilão da história, que vai ser o culpado pelo fato de você ganhar peso. Isso não existe, né? A pessoa ganha peso geralmente porque come demais. Às vezes sente que já está saciado e continua comendo. Isso não é muito comum? Isso acontece com muita gente. Quando a comida está muito gostosa, a gente realmente tem dificuldade de parar de comer, né? É super natural isso, só que muitas pessoas têm esse controle de saciedade muito eficiente e conseguem falar não. O fato assim de você curtir mais o seu momento da refeição, prestar mais atenção no sabor, isso te ajuda a parar no ponto certo e começar a falar não, né? O outro ponto que eu falo que é muito relevante para o ganho de peso é comer sem fome. Às vezes a pessoa tem o hábito de comer no automático, não olha para dentro de si, não olha se tá com fome e vai lá e come, independente se tá na hora, se não tá, né? E tá o tempo todo cheio, o tempo todo, né, saciado. Então, esses são aspectos que favorecem o ganho de peso de uma forma assim muito rápida, né? Então, assim, o pãozinho de sal de manhã, gente, não tem problema nenhum problema. Muito pelo contrário, se você ama comer esse pãozinho de sal de manhã, você tem que comer esse pãozinho de sal de manhã, porque você acorda de manhã com aquela vontade de comer o pão e come outra coisa, vai ficando um vazio, sabe? Então, assim, come outra coisa, come o ovo, vamos supor, né? Querendo comer o pão. Chega na hora do almoço, fica com aquela mentalidade de dieta também. Ah, não posso comer arroz, não posso comer feijão. Aí come aquela verdura com aquela salada. Aí até fica saciado, assim como ficou saciado no café da manhã. Mas não era aquilo que você queria comer. Então vai ficando vazio. Chega um horário, né? No final da tarde ou à noite, você acaba que você perde o controle, porque você já vem de um vazio ao longo do dia comendo coisas que você não era aquilo que você queria. Então você tá saciado, você tem saciedade, tá cheio, vamos assim dizer, né? Mas você não tem satisfação.
Então, ou seja, você vai perder o controle da comida, uma hora você vai exagerar. Então, esse é um ponto que você tem que prestar muita atenção na hora de fazer suas escolhas, na hora de comer, né? Então é importante você comer aquilo que você está afim, aquilo que você gosta, aquilo que é o seu hábito. Você precisa realmente ter satisfação com a sua comida para que você consiga não exagerar. Então esse é o principal ponto quando a gente fala assim em ganho de peso. Então, gente, esquece isso, que não tem problema nenhum o pãozinho de sal pela manhã. Combinado? Ó, muito pelo contrário, se você se proíbe de comer o pão num dia qualquer aí que você tem algum estresse, que você tá ansioso, que você tá nervoso, você fala, ah, hoje eu mereço um pão. E aí, ao invés de comer um pão só, você vai comer 3, 4, 5. Então, você cai no exagero. Então, assim, isso é muito pior. Bom, era esse o recadinho que eu queria dar para vocês hoje. Depois eu vou esmiuçar as outras verdades que eu falei lá nesse post. Fique acompanhando aqui as minhas dicas. Se você acha que essa orientação foi legal, compartilha aí com um amigo que precisa ouvir esse recadinho. Compartilha também com profissionais de saúde que ficam dando informações acerca de nutrição, formações sem fundamento científico nenhum, tá? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um abraço para vocês.